Vamos lá, pessoal, 5 sintomas bem relevantes, bem importantes, que seu coração pode não estar bem, não está legal, e você tem um problema cardiológico e não saber. Toda vez que a gente tem algum problema de saúde, nosso corpo dá sinal e dá sintoma, né. Na grande maioria das vezes, quando a gente pensa em sintoma, a gente já pensa numa coisa grave. Por exemplo, meu paciente na neurocirurgia pensa assim: desmaio, uma dor de cabeça insuportável. Isso geralmente vai fazer a pessoa ir no médico, né. No caso do coração também, né, uma dor súbita que você perde a consciência, a pessoa vai procurar o médico. Mas tem muitos sintomas, que são sintomas que o paciente meio que se acostuma, se adapta com ele, segue a vida dele e não percebe que ele pode estar com um problema gravíssimo no coração, né. E eu vou explicar para vocês esses 5 sintomas mais relevantes, né. O primeiro sintoma é a palpitação. A palpitação é a sensação do coração batendo acelerado, que é muito frequente em pacientes que têm ansiedade também. Então, muitos pacientes começam a sentir essa palpitação, acredita que está com outro problema que não cardiológico e não procura ajuda. Se você começa a ter palpitação, é muito importante você procurar ajuda, porque o nosso coração, ele tem uma rede bem específica que dita o ritmo cardíaco. E essa rede, né, bem específica, ela pode ter, por nascimento mesmo, alguns problemas que geram arritmia, e o seu coração sai do ritmo. Mas normalmente seu coração, ele se ajusta novamente ao ritmo. Então, se você tem esporadicamente taquicardia, procura ajuda. Tem palpitação, procura ajuda. Porque o médico que vai diferenciar. Júlio, então pode ser, não pode ser ansiedade? Claro que pode ser. Mas o médico vai fazer essa avaliação. E às vezes é tão difícil que ele vai fazer um eletro para ter certeza que o ritmo cardíaco está legal. E às vezes, mesmo com o eletro, ele vai ter dúvida, ele vai pedir um Holter 24 horas, você vai ficar 24 horas com o aparelho medindo a pressão, medindo o ritmo cardíaco. Esse é o primeiro aspecto bem relevante. Segundo aspecto bem relevante são as dores no peito. Quando a gente fala dor no peito, às vezes o paciente pensa aquela dor horrível do infarto, né, que ele procura ajuda. Mas tem muitas dores mais leves que podem ser problemas sérios de saúde. E o paciente vai deixando para lá. Por isso que eu estou dando sintomas que eu sei, aqueles mais graves eu sei que você vai procurar ajuda, mas esses mais leves. Então, às vezes é uma dor que vai, você está fazendo um esforço, está fazendo atividade, depois vai embora. Por quê? Porque às vezes aquele vaso ele está muito obstruído, tem algumas áreas de obstrução, e o sangue passa, daqui a pouco qualquer esforço que você faz exige um pouquinho mais do coração, o batimento acelera, para um pouquinho de circular o sangue. Então as dores no peito são sintomas muito relevantes e muito importantes, e você deve procurar ajuda se isso está acontecendo, porque pode ser um sintoma de uma doença cardíaca. Terceiro sintoma bastante relevante, né? Os desmaios, as pré-síncopes, né? A sensação de que vai desmaiar. Porque, claro, se alguém perde a consciência completa e ficar desmaiado, vão levar, vão ligar já para o SAMU e vão procurar ajuda e tal. Mas tem muito paciente que, por ficar algum tempo em pé, ele começa a sentir um mal-estar e dá aquela sensação que vai desmaiar, às vezes nem chega a desmaiar, e deitam ele e tal, e depois aquilo melhora. O que que acontece? Nosso coração é uma bomba que leva sangue para todo o local do corpo. Se essa bomba tem alguma falha, ela está fraca por uma arritmia, ou por algum outro problema, ou está hipertrofiado, o sangue vai deixar de circular direito. E às vezes você tem essa sensação quando você faz um esforço, quando você fica muito tempo em pé, quando você anda. Existem outras doenças? Existem, várias doenças que podem dar isso, mas precisa de procurar ajuda. A dependendo dos seus fatores de risco, uma série de coisas. E às vezes o médico vai ficar dúvida, vai pedir um ecocardiograma para ver sua função cardíaca. Porque pode ser que seu coração não está dando conta de bombear sangue. E como isso só ocorre quando você faz um esforço maior, às vezes essa pré-síncope, esse esforço te incomoda, você já sabe quais são os gatilhos e você deixa de fazer aquelas coisas e acha que está ok. Não, você pode ter um problema cardíaco e tem que procurar ajuda. Então, sensação de desmaio, pré-síncope, né? Sensação de que vai desmaiar, né, que tem que parar de fazer tudo, tem que deitar, botar as pernas para cima, é sim sinal de que você pode estar com um problema cardíaco, né. Quarta queixa muito relevante que às vezes os pacientes deixam para lá, o edema, o inchaço, né. O que que acontece, né, como o nosso coração, ele bombeia o sangue, né, e isso faz com que o nosso corpo, né, funcione tudo bem. Se o coração não está legal, ele às vezes essa bomba ela falha um pouco, não é forma tão intensa, então você continua com suas atividades, tudo direitinho, o sangue está chegando nos órgãos, mas começa a acumular líquido, em especial nas pernas, por causa da gravidade. Então, se você começou a ter inchaço nas pernas, isso não está melhorando, esse é algo novo, procura ajuda. Ah, Júlio, eu vi que pode ser causa vascular. Pode também, mas cardíaca também. Se a bomba não está legal do coração, você pode sim ter esse sintoma que é relevante, esse sintoma que pode levar, pode ser um sintoma inicial, um sinal inicial de uma falência cardíaca, né? E o quinto sintoma, que é muito relevante, às vezes os pacientes deixam para lá, é o cansaço e a fadiga. Então, se você é alguém que sempre andou, sempre fez uma atividade, de repente você começa a cansar, você começa a diminuir essas atividades, se você andar um pouquinho como você andava antes, você começa a sentir que não está legal,
que a gente faz de forma racional e até faz sentido? Diminui as atividades. E às vezes o fato de você diminuir a atividade, ok. Só que, por que você sentiu aquele cansaço? O que aconteceu? Às vezes seu coração não está legal. Então, a fadiga, um cansaço novo, que está progredindo, que quando você faz uma atividade que você fazia antes não está legal. Ah, Júlio, pode ser idade? Até pode ser, mas procura o médico para ele fazer a avaliação. Às vezes vai precisar de um eco, um teste de esforço, uma série de coisas, tá bom? Espero que te tenha ajudado. Esses são os 5 sintomas bem relevantes que você pode ter um problema cardíaco. Abraço.